Fala pessoal, então hoje estamos iniciando aqui mais um episódio de podcast do Lighthouse, o Lightcast. Então hoje estamos aqui com o Diraci da Trindtech, onde a gente vai estar discutindo então em relação à tecnologia, né, e a futuro do trabalho, e entre os outros temas relacionados também à carreira no mundo da tecnologia. Então bem-vindo, Diraci, obrigado aí pela oportunidade de conversar com a gente aí, teu tempo aí para falar com o pessoal. Obrigado, agradeço demais o convite. E é sempre muito bom falar sobre isso, né? Adoro tecnologia e adoro pessoas, então é o tema que eu perco horas aqui e gosto de falar. E aí, convidado ainda por vocês, que a gente tem um carinho também, uma relação muito especial, fica mais tranquilo ainda de estar aqui junto com a galera. Legal, show de bola. Não, show de bola, né. Acho que a gente se conhece aí, acho que há uns 20 anos talvez, né, cara? Olha, Bastante tempo, vou né. entregar o tempo aí. É, eu já entreguei, né, não tem cabelo, não tem mais nada, mas faz parte, né. Mas cara, fala um pouquinho pra gente do teu momento e do teu histórico também, né. Uhum, Conta um pouquinho pra galera aí como é que tá sendo, né, essa jornada inicial da Trindtech aí, momento de vocês, enfim. claro. Bom, eu vou ser mais breve, trazer um pouco mais para recente, né. Depois de em torno de uns 20 anos aí atuando no mercado com corporates, né, com empresas, hã, na área de engenharia de software, né, fiz minha carreira toda baseada em engenharia de software, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de aplicações. hã Comecei a empreender, né. Não que dentro da empresa, na corporação antes que atuava, não tinha esse lado, essa veia empreendedora também de criar serviços ou produtos. Mas em janeiro ali de 2022 foi uma virada de chave, e aí comecei de fato nessa pegada empreendedora, e trazendo muito o propósito e o que eu já vinha praticando também dentro da minha atuação, que é, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de soluções, né, para os negócios, aliado com desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de talentos e pessoas para atuar dentro da área de tecnologia, né. Fui impactado, eu acho que todos nós aqui, né, começamos em alguma vez, né, no nosso ambiente profissional, lá e eu me lembro muito de quando eu comecei como estagiário, né, na área de tecnologia. Fui muito impactado por ajuda de outros profissionais mais Hum, experientes e, de certa forma, ao longo da minha trajetória, eu fui retribuindo um pouco, né, uhum. para a comunidade isso que eu recebi lá. Então sempre também fui muito ativo, né, nas comunidades de tecnologia, né, tipo TDC, Uhum. Comunidade Mais Pra Ti, que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. E e aí a gente na hora de criar um negócio, o que que a gente cria, né. E eu vinha já há algum tempo pensando nisso, e ficou muito relacionado a desenvolvimento de soluções, mas acelerar carreiras dentro desse desenvolvimento. Então, a gente desenvolve tecnologia, mas pensa muito nas pessoas, na empregabilidade, na primeira oportunidade, e desenvolver essas carreiras para que elas possam ter aí um futuro dentro de uma área, né, que é a tecnologia, que tem muito espaço ainda, né. Por mais que a gente fale, provavelmente vai ter pontos polêmicos aí de IA nesse mundo e como que isso pode acabar com as pessoas, né, na área de Sim. tecnologia, mas, vejo ainda que existe um campo muito grande aí de desenvolvimento de carreira e como área, né, de negócio, para muita gente ainda entrar e muita gente trabalhar aí com tecnologia. E dentro desses segmentos que tu comentaste aí de desenvolvimento de carreira, qual 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 o problema que tu resolve, né, qual a dor ou enfim, qual é, Uhum. o teu foco em cima disso, né? Tá. A gente percebe que tem um gap, né, entre as empresas precisando de profissionais qualificados e que resolvam as suas necessidades ali, né, os seus problemas, hã, por um outro la e sentindo falta de mercado, de pessoas no mercado para que isso possa acontecer, mas por um outro lado a gente vê muitas pessoas querendo ingressar na área, Uhum, mas por não ter a experiência profissional, a experiência prática, não conseguem muitas vezes provar ou dar visibilidade que eles conseguiriam atender ou uhum, desenvolver, hã, aquela solução, né, ou pelo menos parte daquela solução enquanto atuam como um time, né, dentro uhum. dos projetos.
Então a gente vê que tem esse gap, né? A gente tem muita gente tentando entrar na área, só Talvez não que sabe que caminho seguir. não sabe muitas vezes que caminho seguir, por onde seguir. Daqui a pouco eu estou estudando a tecnologia, mas o mercado agora está mais voltado para uma outra tecnologia, né? Uhum. Trazendo até agora mais recente, tá, eu vou começar na área de programação. Uhum, Como é que eu começo agora na área de programação se a IA já desenvolve muita coisa? uhum, Como é que se começa dentro de uma área de tecnologia com esse cenário, Uhum. né? Então a gente faz esse caminho se aproximar, esse gap diminuir, e a gente procura mapear habilidades, e aí mapear habilidades comportamentais e técnicas das pessoas, e tentar identificar com essas soluções, com essas necessidades das empresas, o que a gente consegue aproximar de match Uhum. para que, bom, esse perfil aqui consegue te atender. Uhum. E esse perfil conseguindo te atender, e a gente dá todo o suporte através de mentoria, acompanhamento e aceleração da carreira no projeto mesmo. Então a gente acompanha através desses projetos reais todo o desenvolvimento da carreira. Então, em geral, no final lá do processo, a gente tem um produto desenvolvido como solução para a empresa, mas a pessoa também ali disponível para ela contratar e seguir atuando como um time dessa empresa, né? Uhum. Aí, dentro desses quase 4 anos já da Trindtech, a gente percebeu que a gente poderia escalar isso ainda mais, Uhum. né? E aí a gente também foi provocado pela IA, Uhum. tipo, como que a gente traz isso para o nosso contexto? A gente veio desenvolvendo nos últimos 2 anos uma plataforma, usado muito internamente para a gente fazer esse mapeamento de talentos, né? Uhum. Gestão de mentoria, acompanhamento, desenvolvimento de carreira depois da contratação, né? Para ser um apoio também pós-contratação. E aí a gente vê, tá, mas como é que a gente traz para IA e como que a gente consegue ajudar ainda mais empresas a ter mais possibilidades de contratação e esses talentos cada vez mais ser visíveis. Uhum. E aí surge a Trend AI, que é um produto que nasceu através da Trend Tech, para ser uma plataforma que usa inteligência artificial para cada vez mais ter esse mapeamento e essa visibilidade das habilidades para as empresas. E aí ser um elo de conexão mais direta entre empresas, suas necessidades e a base de talentos, né? E vocês usam IA também para fazer a capacitação das pessoas, também ali dos desenvolvedores, ou mais para fazer esse Ho filtro? hoje a gente usa mais para fazer o filtro, para fazer a identificação. A Uhum. gente tem features dentro do nosso roadmap aí que são relacionadas a isso, tá? Uhum. De fazer recomendações a Uhum. partir das habilidades e dos gaps que a gente identifica de mercado, Legal. né? Então, por exemplo, estamos percebendo que tem uma procura maior por determinada habilidade técnica, e a Uhum. gente não tem uma base preparada para isso. Uhum. Como é que a IA pode sugerir essa formação e, de repente, identificar quais são os melhores perfis para fazer aquela formação, Legal. né? Então a gente está trabalhando com algumas iniciativas nesse sentido também. Ah, muito legal. Mas cara, eu vou furar o script aqui só para pegar um gancho. Vai, Eu vai. adoro furar o script no nosso podcast, é impressionante, né? Tu falou lá no início, né? Formar gente na era que já tem uma IA que já faz programação, né? Uhum, A gente vive esse dilema, entre aspas, um pouco assim na Lighthouse sim. também, né? Ah, como é que tu enxerga isso, assim, cara? Até eu sei que recentemente a gente tava falando antes aqui, né? Você esteve lá no Web Summit em Portugal. E como é que tu enxerga isso, cara? Não necessariamente só na Tech, mas em geral, assim, né? Como é que a gente vai fazer para formar desenvolvedor, Uhum, sendo que já tem uma coisa que já tá quase no mesmo nível ali, né? Fazendo coisas básicas muito mais rápido, digamos assim, do que uma pessoa, né? sim, É um dilema, né? é um dilema. E acho que tem muita indefinição ainda, até porque a gente não sabe até onde vai essa IA que gera código, né? Sim. A gente, se for pegar um ano atrás, tu confiaria a IA para fazer o código de uma aplicação? Não, nenhuma empresa, em geral, as Não, né? empresas, nossos clientes também dizem assim, cara, não pode ser usando isso aqui, É. entendeu? E hoje ainda existe muita dúvida, né? Sim, Mas hoje com certeza tu fica mais tranquilo do que um ano atrás, claro, Uhum. sem né? dúvida. Hoje, se tu dá um contexto de arquitetura, de aplicação, Sim. tu vai usar a IA Chega a para gerar. 70% pronto É lá na isso aí, frente, né? né? Então, assim, provavelmente vai mudar muito ainda e a gente eu não
Tu Não não tem, sabe não se onde sabe. vai chegar. Não sabe onde vai chegar. A gente prevê que provavelmente muita coisa vai ser feita só com IA. Uhum. Mas ainda tem muitos aspectos da forma de aprendizagem da IA para fazer esse código. Uhum. Então, se a gente não formar pessoas que sabem fazer a programação, Básico. o básico, a IA não vai conseguir fazer essas coisas. Uhum. Ou de onde ela vai tirar essa base, né? Só da internet E se ela tá tirando um lugar que é bom ou ruim, né? Ela tá tirando... lugar é bom ou é ruim. Então, provavelmente a gente vai querer ter mais segurança com isso, Uhum. né? Então, daqui a pouco, na tua base de projetos, tu vai querer, e aí que ela se baseie para aprender, Uhum. tu vai querer algumas coisas um pouco mais seguras, né? Uhum. Né? Tanto, eu ia falando seguros, né? Mas até para aspectos de segurança, Claro. né? De usabilidade, tipo, até de Manutenção do código. cultura. Manutenção do código, né? Manutenção de código, cultura organizacional de como desenvolver, Uhum. Estrutura de projetos, né? de projetos, estrutura de projetos, ou a cultura local mesmo de regiões, né? Uhum. Tipo, eu vou estar fazendo coisas aqui que, de repente, o aprendizado dela foi feito com uma região, não sei, europeia, Outro contexto, americana, né? outro contexto. Uhum. E daqui a pouco não consegue resolver o O problema meu daqui. problema daqui, Sim. né? Então, eu acho que esses tipos de automação ainda a gente vai ter muita revisão, né? Vai ser muito. E a gente precisa de pessoas habilitadas, Sim. tá? Sim. E aí, a gente pega o crescimento de uso de tecnologia e de quanto as empresas são transformadas digitalmente. Até aí ainda estudos recentes, na pandemia, depois da pandemia, esse número aumentou bastante, né? Aham. Da transformação digital. Demais. Mas existe ainda estudos, por exemplo, do Atlântico, que mostra que a gente ainda está muito atrás, né? Tipo, Uhum. as empresas que representam o PIB brasileiro que trabalham com tecnologia, ele é muito ainda inferior do que Estados Unidos, China, países desenvolvidos, Uhum. né? Então tem espaço para as empresas e tem espaço no mercado, por exemplo, brasileiro, para desenvolver ainda mais tecnologia. Uhum. Uhum. Se tem espaço para crescer ainda mais, será que vai ser só a IA que vai desenvolver? Sim. Então a gente tem que começar a entender mais da tecnologia, de negócio, de pessoas ali para que essa é a minha visão, tá? Acho que a Uhum. gente vai precisar continuar formando para poder ter uma capacidade de transformar ainda mais negócios. E tem que dar essa base, né, cara? Assim, tem algumas coisas que a gente viu, por exemplo, né? A gente entrega uma IA para um desenvolvedor. Aí o desenvolvedor passa a usar aquilo como um acelerador. Tu vai lembrar desse caso aí. Aí, no meio do projeto, o cara olha para nós e diz assim, cara, acabou meus créditos, e agora o que que eu faço? Exato. Não, agora tu desenvolve, né? Porque assim, o desenvolvimento é para Sim. ser a base disso, né? Se não tem, Não só usar isso, né? não é, Não sei. não é só a ferramenta, né? Exato. Então começa a surgir esse tipo de anomalia, digamos assim, né? Mas aí é algo que eu concordo contigo, cara. Acho que assim, a base ela tem que ser ensinada, né? É. A lógica e tal. A gente aprendeu na universidade lá a programar com Pascal, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa, se o cara não tem essa base, ele não vai conseguir depois interagir com uma. Não vai saber o que é bom, o que é ruim, né? Não vai saber pedir, Não tem nem né? poder de avaliação. Exato. Até no evento lá, a gente estava comentando, né, sobre o Web Summit de Lisboa, Aham. se falou muito isso, né? De que o que que a gente vai aprender, inclusive, né? Uhum. A gente tem que aprender muito matemática, física, treinar o nosso raciocínio lógico, o nosso Uhum. pensamento crítico e analítico, e essas coisas vem da matemática de Uhum. fato, né? Uhum. Interpretação de texto, e aí a gente tem uma questão de base educacional, que a gente tem que aprimorar ainda, Uhum. mas eu vejo que a gente também pode usar isso, né? Tipo, pô, a tecnologia se favorecer desse desenvolvimento dentro dessas disciplinas. Uhum. E aí a gente vai ter que reforçar, de repente, quando a gente está formando um talento para tecnologia, essas disciplinas muito mais do que a linguagem de programação em si. Uhum. Porque a pessoa vai ter que aprender a como se resolvem os problemas do mundo. Sim. Uhum. Sim. E isso foi muito falado lá também, sabe? Tipo, Uhum. tá, o que que a gente precisa resolver? A gente tem que aprender a resolver problemas, Aham. Uhum. né? Contexto. Como é que eu vou resolver problemas do mundo se eu não conheço matemática, português, física, Sim. né? Português na nossa A linguagem, base, né? a A base, base do negócio. né? Uhum. Então, assim, tem esse ponto. E aí, a partir disso, né? Tipo, como serão os cálculos? Se eu for pegar hoje, trabalhar com ciência de dados, IA e ciência de dados,
Uhum. Cara, tu vai ter que saber seno, cosseno, todas as bases que a gente lá no ensino médio diz assim, bah, eu nunca vou usar isso aqui Exato. pra nada, Sim. a gente vai ter que saber. Então não é só computação, não é Uhum. só programação que vai ser ensinado para essa galera que vai trabalhar com tecnologia. Uhum. São essas bases também, Uhum. Que tá? talvez até as universidades atuais nem vinham focando muito nesse tipo de conteúdo, né? Era mais um foco direto em programação mesmo, É. em sistemas E e tal. até, cara, eu me envolvo também um pouco assim com relação a ensino, né? Tipo, Aham. e participei de algumas discussões sobre o novo ensino médio também, tipo, como é que tu traz essas disciplinas eletivas, Uhum. as optativas ali, né, naquele momento. Cara, eu acho que não estava sendo pensado nisso. Quando Uhum. pensava em fazer uma eletiva, pensava em coisas, tá, vou trazer algumas coisas de humanas, Sim. vou trazer algumas coisas de exatas, mas não com esse pensamento de que o mercado de fato está mudando, o mundo dos negócios está mudando por causa dessas tecnologias que a gente está, com essas ferramentas de IA, e de repente aqui está uma oportunidade de Uhum. como a gente mudar essa educação, Uhum. né, quando a gente está falando desses temas de discussão, como que a gente também percebe isso e ajuda nessa construção de novas bases. Sim. Ensino médio, de faculdade, ensino médio, ensino fundamental. Uhum. E até em cima disso da educação, né? Não é por acaso, talvez, que China, os países orientais são tão bons em tecnologia, porque a matemática é muito forte, né? Matemática muito forte. Essa É, base toda, né, cara? é, Essa base toda é muito forte, né? é. Eu tenho um exemplo familiar, de um familiar que morava na China e ele tinha um colega coreano, né? Numa escola americana na China. E o colega coreano, ele tinha aula normal, que nem ele, durante a semana, e os sábados de manhã, das 9, acho que até umas 5 da tarde, ele tinha aula de matemática particular em casa. Uhum. Então ele tinha só aula de matemática um dia inteiro, né? Justamente para ter esse foco forte, né? Lógico, enfim, de raciocínio, né? Sim. É algo que no Brasil, né? Vamos pensar na matemática, não é no Brasil, né? Então É. é algo que é muito fraco, né? É. Então, E, cara, é difícil tu conseguir engajar também, né, para sim. estudar isso, para É, estudar matemática, lá, estudar lá, computação. é lá na marra, né? Não tem engajamento, né? É, Engajamento é na marra. É obrigatório. Tu vai ter que fazer. vai ter que fazer, né? Sim. E aí como é que hoje também é um outro problema, né, pegando o gancho disso, que como que a gente faz com que as nossas crianças, né, tipo, entendam que isso não é, tipo, tu quer ou não quer, né, Sim, tipo, isso aqui é importantíssimo para ti. claro. Uhum. Tá, pode parecer ruim agora, mas lá na frente vai fazer uma diferença enorme. E é a prática, né? Sim, É. Tu saiu da escola, tu chega em casa, tem que fazer o tema também. O sim. tema de casa, né? Uhum. Sim, tem um Praticar, processo, praticar. né? Tem que ter um processo. Sim. Então, eu tenho filho pequeno, Também. também tem filho, né, que eu sei. E, cara, é desafio. É desafio. Porque é muito entretenimento, Sim. né? Muita coisa que distrai. Coisas boas que eu vejo que também desenvolve algumas habilidades, né? Sim. Por exemplo, os jogos, eu vejo que para quem vai trabalhar com tecnologia, consegue desenvolver várias habilidades. Às vezes até o inglês, né? Inglês, É. inglês é surreal, assim, o que eu vejo de desenvolvimento desses jovens talentos, porque começou com os jogos, Uhum. né? Uhum. E na área de tecnologia, o inglês, cara, ele abre muitas portas, É. ele facilita muitas coisas, né? E é uma geração que já nasceu no digital, né, No cara? digital. Então eles têm uma velocidade de raciocínio às vezes, e principalmente eu acho que uma velocidade de aprendizagem de Uhum. coisas relacionadas ao digital, que é muito maior do que a velocidade que a gente tem Sim, para absorver algumas coisas, né? sim. Isso eu vejo em casa com meu filho direto, né? E aí é outro aspecto, né? Como é que a gente não vai receber essa galera É, que é totalmente digital no mundo da tecnologia para desenvolver as novas é tecnologias? exato, Se a gente exato. continuar com o meu Sim, pensamento, que tem 40 anos, eu vou desenvolver tecnologia, será para eles? sim. É, É outro processo, né? É outro é um processo, processo diferente. né? Tem Então, razão. como que a gente lida com isso também? E aí a gente vai pensar que não vai ter mais emprego para eles. E aí eu tenho uma outra discussão também, que é quem tem mais de 30 anos já, Uhum. que de repente não está acompanhando Tá o num limbo ali, desenvolvimento, né? que não está acompanhando esse desenvolvimento da IA, Uhum. né? Como vai ser o desenvolvimento profissional deles daqui para Sim, o futuro? Com áreas que provavelmente vão acabar por causa da IA. Uhum. sim. A gente estava na Mais Pra Ti e uma das palestras foi do Gil Girardi. E ele falou, tipo, maquinista dos trens em São Paulo. Uhum.
Esse provavelmente é um que vai acabar. Não, Até porque é telemarketing. muito manual, né? Telemarketing, né? Telemarketing, então assim, suporte Uhum. N1 dentro da nossa área, Uhum. né, que vai receber, provavelmente aquela área vai acabar. E quem faz isso? E quem faz isso há 10, 20 anos, que é um bom profissional nisso? Como Vai é que ter a que gente vai requalificar? estar, né? Como é que a gente vai requalificar? Como é que vai ser o reis que Reposicionamento. repreparar ele, né, para um mercado de trabalho? Então, a Trend também olha para isso, Uhum. né? A gente está pensando também em programas, a gente já faz transição de carreira hoje, mas a gente também já está pensando em programas de requalificação, de Uhum. como trazer esse pessoal para esse tipo de mercado. Sim. Que provavelmente as habilidades aí comportamentais e experiências vividas por eles Em outras áreas, né? em É o outras áreas diferencial daí, né? vai ser trazida como diferencial aqui. Mas eles vão ter que trabalhar pensamento analítico, crítico, alguma coisa de matemática, Uhum. programação, comandos geração de prompt. Uhum. Provavelmente eles vão ter oportunidades aqui. Só que a gente vai ter que provavelmente ajudar. Sim. Porque também são pessoas que provavelmente não têm uma familiaridade total com tecnologia e que vão ter que se adequar. Sim. Até tem eh, nessa questão do futuro do profissional, digamos assim, relacionado com a IA, né? Uhum. Eu enxergo duas vertentes, assim, né? Tem uma vertente que é mais otimista, digamos assim, Uhum. do tipo assim, a IA, ela vai ser pra gente como se fosse uma revolução industrial lá nos anos 1800, 1900, né? Tipo, acelerou, ah, ao invés de destruir empregos, ela criou muitos empregos e fez com que a humanidade conseguisse Uhum. se desenvolver mais rápido, né? Uhum. Então, essa é uma analogia que faz, é uma segunda revolução industrial, ou talvez até uma terceira, enfim, a internet talvez foi a segunda. É. E tem uma outra vertente que é do tipo assim, cara, vai acabar emprego, né? Até se a gente escuta CIOs aí das Big Techs falando, eles têm mais ou menos essa segunda vertente Uhum. aqui, né? Direcionando para tipo assim, cara, vai ter o problema de mão de obra. Tem muita gente Uhum. que vai ficar ociosa ou vai ter que se reinventar ou não vai ter trabalho, né? O que que tu acha, cara? Pra onde é que a gente tá indo? Tu é mais conservador ou mais otimista? Eu sou mais otimista. É, Eu acredito que a gente vai ser muito impactado, sim. Eu acho que só que as novas profissões que provavelmente a gente nem saiba quais serão, sim. Uhum. né? Provavelmente muitas profissões vão ser inventadas ainda daqui para frente por causa disso. Vão abrir espaço para grande parte dessa população Uhum, que hoje é empregada e que faz algum tipo de trabalho que vai ser exterminado, vamos dizer assim. sim. Eh, E eu, por acreditar muito em pessoas, eu tenho pelo menos a fé que vamos ter empregos. Sim. Acho que a gente vai ter que passar por uma transformação total, tá? Mas Só que- gradual, né? Mas vai Nada vai ser. ser tão radical assim. Cara, eu acho que vai ser gradual a transformação das pessoas, mas eu acho que em algum momento a gente vai ter um momento que Uma virada de vai ter chave, uma assim. virada de chave, assim, que, opa, peraí, que mudou e Mudou rápido demais. mudou rápido demais, né? Uhum, Porque se a gente for falar da IA generativa que a gente está trabalhando, em 2 anos mudou rápido demais. Uhum. sim, E mudou rápido demais, inclusive, as profissões de tecnologia, Sim. sim. Que vão ser as E primeiras impactadas, né? né? Então, assim, eu vejo que a gente tem que ficar atento, porque senão todos poderemos ser impactados por essa transformação muito rápida. Sim. Uhum, Porque daqui a pouco não vai ter negócio para ser feito Tão rápido, né? por quem fica, né, no mercado de trabalho. Uhum. Porque não vai ter economia, não vai ter um Sim. monte de coisa que Sim. vai Não vai parar. fazer sentido ter a É economia isso aí. porque vai ter muito desemprego, É isso aí, né? né? E tu comentaste que tu estava no Web Summit lá. O que que tu viu de interessante, disruptivo em relação ao IA, talvez no mercado de trabalho ou no geral, ou também na tua área, né? Então, a questão de pessoas, enfim, né? Que tu Uhum. pode trazer para nós, assim, de... Tá. Ah, assim, tem sido usado muitas das coisas que a gente usa aqui, eles usam lá. Acho que eles têm uma questão de não, acho que a gente vai mais pro ambiente mais seguro. Lá eles arriscam um pouco mais, assim. Uhum. Eu vejo eles trabalhando bastante com visão computacional, Uhum. eles falando em computação quântica. Uhum.
eu já vejo movimentos aqui no Brasil, principalmente, falando sobre computação quântica, mas ainda é muito incipiente. Uhum. E pelo que eu vi lá, eles falam mais sobre isso, Uhum. né? Então, nem é o Não, AI não. especificamente, mas um dos temas que eu vi é que como a computação quântica também vai acelerar esse processo, tá? Sim, Porque hoje, de repente, eu tenho algoritmos que não rodam porque não tenho capacidade computacional sim. e que vão poder ser executados por causa dessa computação que está por vir. Uhum. Então, acho que aqui essa mudança pode ser essa virada de chave que a gente falou antes, tá? Uhum. Uhum. E aí pode realmente dar um boom assim que estoura, né? Acelera rápido demais. Acelera rápido demais. Sim. A Tá? gente tava semana passada, ou retrasada, um cliente, né? Uhum. A Semana gente passada. foi fazer uma palestra sobre inovação e falar um pouco sobre esse momento de IA também. E quando a gente estava discutindo os tópicos que a gente ia levar, tinha exatamente isso, né, Plínio? Sim, É, computador quântico, né? que era esse problema, esse certo platô que já se chegou da IA, né? Então, IA generativa tem um dilema aí, não é bem um dilema, né? Tem um certo limite que é, cara, no É, estágio que tá, é, precisa muita energia, muito investimento, muito é. processamento, por mais que os chips atuais sejam extremamente potentes e a gente nem Uhum. imaginava eles operando assim há Sim, 10 anos atrás, aí a generativa já chegou já chegou lá. no topo do negócio, né? É. Principalmente energia, né? Tanto Uhum. que tem startups na Califórnia, por exemplo, que falam de energia nuclear em pequenos De pequena reatores, escala. né? Uhum. Para Uhum. conseguir dar conta de processamento, né? E aonde que pode fazer justamente esse ponto de disrupção é aí, né? Tem um outro tipo de processamento quântico. Quântico e o chip com um neurônio humano, né? É, isso aí. Para fazer o processamento da IA, né? Que ele é, sei lá, bilhões de vezes mais econômico energeticamente, né? Sim, Aí é outro salto que pode E dar. aí sim, aí talvez esteja é isso. esse gatilho aí, né? É isso aí. Isso foi falado muito, tá? Outra coisa que abordam muito e falam muito é a questão de dados, Uhum. né? E como a gente usa até os dados para tomada de decisão, tá? Então, dados é Uhum. outro nicho assim que é muito explorado lá. Mas não só os dados que tu consome da internet. Uhum. Na verdade, o mais importante é aquele que tu aprende tu dentro do teu próprio negócio, Claro. Uhum. né? Então, não adianta eu pegar e colocar uma IA que vai ler o mundo, né? Uhum. Tem que ter foco, né? E daqui a pouco tu vai gastar até mais, Uhum. né? Uhum. Tu tem que ter o foco dentro do teu negócio, quais são as transações que são realizadas no teu negócio, como é que é a experiência dos teus usuários, dos teus clientes, da tua base. A partir dali, tu estudar ela e tomar decisões, né? Uhum. Então, isso também foi muito abordado lá, muito abordado. Então, como que a gente usa uma IA também um pouco mais segura, Uhum. né? Dentro de um ambiente mais controlado, dentro das tomadas de decisões que tu tem dentro do teu negócio, Uhum. tá? E Tinha muita coisa de IA no sentido open source para usar dentro de negócios, assim, alguma coisa assim, não, as que eu vi, tá? E aí quando eu tô falando de palestras, Uhum. conteúdos, assim, falava mais para Segurança interna. segurança interna Uhum. mesmo, tá? Então, preocupação, principalmente na Europa, né, com a LGPD deles Uhum. lá, então tem Uhum. muito isso, e lá É bem mais forte, né? mais forte. E outros temas aí voltados mais para o que eu abordo, que também eu procurei de conteúdos e até startups, é a questão, de fato, do futuro do trabalho e como as pessoas são impactadas Uhum. dentro Uhum. do desenvolvimento. Algumas coisas a gente já falou aqui mesmo, Sim. mas muita gente, de fato, preocupada com isso. Uhum. Como que as empresas, os times são impactados, né? Vi muitas empresas falando que eles não estão preocupados em fazer demissões, e sim como que a gente cresce Uhum. para que a gente possa manter, como a EA vem para a gente crescer, Uhum. para manter essas pessoas aqui e fazer essa requalificação profissional, Uhum. mantendo elas nos times e tendo oportunidade de crescimento. Mas sim, também tem a questão de perda de emprego, também existe isso Sim. na fala. Outra questão também é as diferenças geracionais, né, Uhum. dentro das empresas, então foi abordado muito sobre isso também como tema lá, Uhum. a diferença geracional, né, a geração que está chegando, né, de novos profissionais, essas gerações que a gente falou agora há pouco, né, também foi bastante abordado. Então, Born Digital, né? O pessoal que já nasceu, né? é isso aí.
E aí trabalhando Num com ambiente pessoas diferente, que né? são de 3, 4 gerações Uhum. à frente. E a questão do tempo das gerações também provavelmente vai mudar, né? Sim. Cada vez Vai ser vai ser mais mais curto, rápido, né? vai ser mais curto, né, o Sim, espaço de uma geração para outra. sim, sem dúvida. E e dentro da Trindtech, tu já sentiu diferença em relação a essa realidade de menos pessoas? Tu acha que tu já conseguiu, no caso, ter mais produtividade com as pessoas lá dentro da empresa utilizando IA? Ou ainda não chegou nesse ponto, assim? Que A que tu gente a gente tem aumentado a produtividade das pessoas, Uhum. sim. Que ferramentas vocês usam lá? A gente usa, por exemplo, Cursor, ferramentas assim Uhum. de desenvolvimento mesmo, de código, para como copiloto dentro da Claro. aplicação, Copilot e tudo mais. Eh, a gente tem usado algumas de automações de fluxos também, como N8N, Uhum. agiliza alguns processos também, Legal. inclusive no desenvolvimento. Uhum. Mas a gente tem visto sim, e aí a gente tenta sempre ir contra aquilo que a gente escuta também, né? Porque a gente olha para o nosso negócio e aí fala assim, não vai precisar mais de programador júnior, porque a IA vai fazer o que o júnior faz. Uhum. Aí a gente, não, mas peraí, O negócio de vocês é pessoas, né? o nosso negócio é pessoas. Como é que a gente vai potencializar esse júnior, né? Uhum. Sim. Então, como é que a gente cria essa base de ferramentas e de IAs que ele pode usar no dia a dia dele, que vai acelerar a carreira dele, que vai acelerar o desenvolvimento dele, e daqui a pouco ele performar tanto quanto um pleno nas suas entregas e atividades. De repente, não um pleno agora com IA, mas daqui a pouco um pleno que era Sim, sem IA. Uhum. sem IA uma semana atrás, Sim. um tempo atrás, sabe? Então, assim, a gente olha para isso também. E a gente, toda a preparação agora a gente faz, a gente já faz também olhando para ter essa pegada de IA junto Uhum. no acompanhamento, né? Então, como analisar qual IA eu vou usar, qual é o modelo que eu vou usar, Uhum. né? Não é só a ferramenta, tem que Uhum. interpretar qual é o modelo que eu estou usando também, Qual faz sentido para qual aquele faz problema, né? sentido, como gerar os prompts também, né? Os pedidos. Então a gente tem trabalhado muito com eles isso. E a Uhum. gente tem visto agilizar o processo Uhum. de entrega de atividades, assim, de Uhum. trabalho, né? Hã, Ao mesmo tempo, tu acha que cria uma certa dependência da galera dessas sim, ferramentas? cria, e aí Que é aquele exemplo que que eu é dei, aquele né? exemplo que tu deu que a gente tem que tomar o cuidado. Porque se tu fizesse: deu erro, conserta aí. Então saber Deu erro, consertar. conserta, conserta, conserta. Aí chegou o 5, sexto ciclo de conserta, tu vai olhar o código, Bagunça. nem tu, nem a IA sabe mais o que tá acontecendo ali, Sim. né? Sim. Porque já se perdeu, ela já alucinou também, ela já não sabe mais nem o que tá Uhum. fazendo já pra ajustar, né? Ou seja, só reforça aquela tese que a base ela tem que ser muito bem Tem que ser bem estruturada estruturado. antes do cara entrar de fato com essas É, ferramentas, né? é isso, tá? E a gente pega muito casos assim, tá? E a gente vai ver, e a gente tem uma expectativa, não, eu trabalho com IA, vou fazer com IA algumas coisas, e a gente pega a expectativa de ser mais rápido, acaba sendo mais demorado Uhum. e com baixa qualidade. Sim. Que tem que acabar, às vezes, tem que, não, Descartar. descarta, vamos começar de novo, Uhum. né? Então, para nós isso é aprendizado Sim. dentro do nosso processo, Uhum. mas também ele custa, então a gente tem que cuidar muito até onde a gente vai com isso, né? Uhum. Porque a gente não pode, não tem muita margem, né? Sim. Mas a gente tem que cuidar, mas a gente tem que gerar como aprendizado. Pra ver, olha só, viu por que não dá pra ser só com IA Uhum. ainda, Uhum. né? Sim. A gente precisa desse aprendizado, a gente precisa. Então, assim, estuda mais um pouquinho sobre isso aqui, Uhum. Uhum. né? Hã, tem um outro aspecto também que pode ser polêmico, que é, não preciso mais de faculdade, Uhum. estudar e tal. Mas, cara, quando a gente estuda, por exemplo, uma estrutura de dados, algumas disciplinas, tipo, como é que funciona lá um computador, as coisas básicas. Uhum. É importante isso as pessoas saberem e aí terem essa base também para desenvolver, né. Uhum. Então, hoje quando me perguntam: "Tá, e fazer faculdade, eu preciso fazer um curso técnico, preciso fazer?" Cara, faz que é bom, Claro, vai ajudar, né? vai te ajudar, tá. Claro que tu tem que, né, entender que tem de repente tem coisas lá que tu já vai conhecer ou que daqui a pouco tu vai achar que: isso aqui é muito chato, gráficos e não sei o quê, pilha, parará". Mas cara, tu tem que entender como é que aquilo Uhum. ali funciona, que isso vai te ajudar.
E aí quando chegar nesses momentos a gente vai ter uma base um pouco melhor, tá. Sim. Isso é o que eu aplico sempre com a galera lá, então Uhum. eu sempre incentivo, estuda, mas é muito tradicional. Mas a gente veio com tradicional e entregando bons sistemas e até aqui. Acho Construiu AI, inclusive, a com gente isso, né? construiu a IA com isso. A IA se construiu baseado estudando essas coisas também, né? Sim. Então, acho que faz sentido. Tu tem que olhar também para coisas inovadoras, para ferramentas mais atualizadas, modelos mais atualizados, modelos de pensamento mais Uhum. atualizados. Mas eu vejo que vale a pena ainda seguir olhando aí para o tradicional. Sim. Então, eu sou um pouco mais conservador, mais otimista dentro da, da evolução da tecnologia. Ah, legal. É porque, assim, né, cara, se a gente olha pro, pra carreira de desenvolvimento, né, o cara não pode ser só um usuário daquilo ali, né? Se a gente olha para outras carreiras, eu pego o cara do marketing, design, ou até, tô completamente fora, né, medicina, Uhum. esses profissionais, eles vão ser muito mais usuários, de fato, Uhum. de uma IA generativa, de alguma coisa assim, né? E eles não precisam conhecer aquela fundação ali. É, Mas o cara que é da tecnologia, é, esse cara precisa precisa, conhecer a fundação, né? Porque precisa. senão ele vai estar concorrendo com a outra galera que não tem nada a ver com tech, É, né? é É, isso. um médico que entende um pouco mais de Que tenta ser metido, né? que é metido, ele vai lá e vai fazer Vai um fazer. sisteminha básico para ele, um É isso. aplicativo com IA, Mas e vai ele ter não. diversas falhas ali Perfeito. dentro, né? É, exato, né? Agora, o cara que é da tecnologia, esse cara tem que conhecer É a a vantagem, né? fundação, né? Perfeito. Perfeito. Não tem como ser diferente, né? Perfeito. Até eu vi em cima disso, né? É um desafio que um youtuber fez que era construir o Lovable, aquela ferramenta de IA, em um dia usando IA, Uhum. né? Então eles testaram com um dev sênior e um que era metido, né? E o dev sênior conseguiu fazer em um dia, né? O outro não, É. né? Justamente por isso, Sim. né? Sim, porque o cara conhece a fundação ali, Conhece, agora sabe os atalhos, né? sabe os atalhos. Sabe fazer o que vai funcionar, o que não vai funcionar, né? Então ele conseguiu, né? Então, Sim. Agora, voltando lá atrás, né, cara, tem um pedaço da tua carreira que tu não falou, né? Que era quando tu trabalhava na parte de qualidade, né? Sim, qualidade de software. Esse cara aqui era o cara de qualidade mais chato que eu é mesmo. trabalhei, cara. Tu não tem ideia. Sabe aquele caça-bug? O cara olhava assim, pá, tá aqui, né? Eh, Dessa linha, cara, de qualidade, assim, eh, na Trind vocês trabalham também, eh, a IA vai fazer isso pela gente, não vai? Uhum. É outra vertente, assim, né, da área de tech, mas Sim, que também pode ser também bastante impactada, né? sim, sim. Ah, só pra registrar, tu foi a melhor que a que eu trabalhei. Aí. Valeu, valeu, Nos valeu. primeiros projetos eu te odiei, mas depois eu só queria tirar assim, os projetos que eu tava, né, cara? É isso aí. Não, realmente, cara, daí acho que isso conta muito com relação ao perfil também, Sim, né? sim. Por isso que tem eu, a Juliette, também a minha sócia, a gente olha muito para isso, né? Qual é o perfil, quais são as características da pessoa e onde ela se adequa melhor dentro de um trabalho, né? Uhum, Ah, não, que quer entrar para tecnologia, é programador. Aham. Às vezes a gente tem essa sensibilidade também de identificar, mas olha só, tu tem algumas características, se uhum, tu for uma pessoa da área de qualidade, Uhum. tu pode performar melhor. uhum, Pô, se tu for na área de design, daqui a pouco Uhum. a gente procura também analisar e ajudar Claro. muito numa orientação de carreira nesse sentido, né? sim. E, e eu, incrível que pareça, eu fiz ciência da computação, que é o mais voltado, acho que tem, para ser Pra programador, engenharia para mesmo, né? engenharia de software mesmo. E, e eu acabei dentro, porque daí o que é bom eu ter feito ciência da computação, porque me abriu muito, né? Então eu estudei todas Sim. as áreas da computação e eu vi que ali tinha uma questão, pelas mesmas características que a área da qualidade, porque de repente eu era chato. De repente. De repente. Crítico, observador, mais quietinho só, né? Cuidando. Então, a área foi uma área que, quando eu entendi o que ela era, eu falei assim: "Cara, é essa área que eu quero na minha carreira", Uhum, né. E ela se transformou muito, porque quando eu comecei, lá no início dos anos 2000, o testador fazia o quê? Olhava o sistema e testava só como um usuário, escrevia os cenários e executava isso repetidamente
de forma manual, Sim. tudo isso. Falava em automação, tinha alguma coisa, mas a automação que se falava era muito teste unitário Uhum. e que era muito pouco aplicado, assim, não se tinha, assim, grandes projetos ou projetos que usavam também esses recursos. Uhum. Ah, e aí a gente pegava bugs, né? Do tipo, salvar não salva. Né? Ou a E mensagem de sucesso, mas lá embaixo não, né? não tá no banco de dados aquela, aquela Um informação. caso bom que eu sei também, um botão de enviar o e-mail não enviava, né? E depois só via muito tempo depois descobrindo que não enviava o e-mail. É isso aí. E, e aí a gente criava, tá, como é que a gente vai melhorar isso? Tá, cria o checklist do desenvolvedor, daí, que é pro Sim. desenvolvedor fazer o teste antes do, né? Então a gente ia dando desse jeito, e aí ali a gente já começa a ter as transformações. Tá, como é que a gente automatiza o processo de testes? Uhum. Transforma mais uma transformação, né? E ali já fala, bah, mas eu não vou ter produtividade. Ao invés de ter 3 testadores no meu time, eu vou ter um só que vai fazer a automação e acabou. Uhum. Tá, mas como é Na que a gente, prática não foi assim, né? Só na aumentou o prática, trabalho, né? então vai aumentando o trabalho, o cliente acaba pedindo mais coisa, Uhum. a gente acaba tendo mais tempo para fazer mais coisas ou mais coisas em paralelo, Uhum. né? Então a gente vai se adaptando ao mercado e como o mercado começa a solicitar, a gente. Então eu vejo assim, a gente tem passado por transformações, a gente tem a parte de qualidade agora. Acredito que a IA ela realmente vai acelerar muito essa execução dos testes e garantir melhor a qualidade, tá? Uhum. Porque a gente, se a gente lá no início do processo da engenharia de software, se a gente conseguir com que as pessoas que solicitam um produto consigam especificar melhor, Uhum. Esse é um desafio até hoje, né, cara? É e esse é um baita impressionante. desafio. Tem vários memes na internet, né? Sim. Ah, o trabalho do dev vai acabar, porque é só a pessoa que pedir pra. Tá aí, ah. Ah, mas a pessoa que Não sabe pede não vai pedir, pedir. cara. Então tá. Até hoje elas não sabem Então, pedir. assim, por quê? Porque é muito detalhe, e aí como a gente, né, tem pensamento crítico, analítico, raciocínio lógico, a gente começa a perguntar, tá, e se acontecer tal coisa? E tal coisa? E tal coisa? E isso geralmente não está na especificação inicial, É claro. Uhum. né? Sim. E aí é ali que começam a dar os problemas, as exceções, né? É E outro cenário, né? Tu pede errado, daí tu vai receber a coisa errada também. então aqui a gente tem um trabalho que a IA vai ajudar bastante, tem ajudado bastante a gente. Por exemplo, o uso de IA para transcrição de reuniões, acompanhamentos. Isso acaba, né, com que a gente use também prompts, por exemplo, para, tá, visto esse cenário, Uhum. esse contexto dessa solicitação, quais são os pontos de risco? Aí a gente começa a trabalhar coisas que de repente a gente perdeu com o tempo também na engenharia de software. Uhum. Análise de risco, Uhum. né, gestão de mudança, qual o impacto que isso pode causar nos produtos que eu Uhum. tenho, porque às vezes a gente pega e desenvolve uma nova feature e não analisa impacto em cima da aplicação como um Uhum. todo. Como que essas coisas são analisadas? E a IA pode, se a gente tendo scripts bem Uhum. montados e organizados e com agentes diferentes fazendo passos diferentes, a gente pode estruturar uma camada bem interessante para fazer essas revisões Uhum. e ter documentações aí válidas que alguém vai ler, a IA, Uhum. Sim. mas, né, vai gerar valor, porque antes a gente gerava documentação Ninguém sem lia. gerar valor. Exatamente. Agora pode ser que a gente gere documentação com valor, Uhum. tá? Uhum. Onde uma IA vai ler a documentação que a outra IA fez, né? Que provavelmente vai ler, mas a gente vê que ainda tem a necessidade da pessoa. Por isso, de novo, né? Por que a gente tem que formar pessoas Uhum. na área de tecnologia? Porque a gente ainda está num processo de aprendizado dessas IAs, de como elas desenvolvem. Então, a gente tem que fazer um trabalho supervisionado. Uhum. Por exemplo, eu não coloco ainda uma IA a fazer todo o software de um médico, Uhum. ou desenvolvimento de um software de avião, por exemplo, Claro. sem ter uma revisão, Tanto que em avião não tem, né? né? A IA, né? Então, Não, assim, ainda não. são coisas críticas, né? Tipo, como é que a gente vai fazer isso? E aí, às vezes, é dentro da própria transação. Uhum. Às vezes a gente tem uma IA ali numa planilha e a gente pede para ele somar todos os valores que estão naquela planilha. Uhum. Cara, eu já peguei vários erros de Claro. cálculos, de estrutura e tudo IA não é boa mais, para cálculo ainda. né?
Então, assim, cara, a gente tem que tomar um cuidado, né? Claro, A gente tá falando de negócios, de empresas que mantêm o empreendedor, a família do empreendedor, claro, ou várias famílias do que ele emprega ainda, né? Claro. claro. Então, a gente tá assumindo isso. Não é porque a gente não faz um software daqui a pouco direto de saúde, que tem o risco de dar um pane e causar a morte. Mas não, cara, daqui a pouco a gente pode indiretamente causar problemas Claro, muito grandes, econômicos, né? grandes, né? Econômicos, né? Grandes. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a supervisão e a revisão, ainda supervisionada, eu vejo que a gente precisa. Mas eu vejo muito bons olhos essa parte de nessa área, aí trazendo para área de qualidade, trazendo para códigos estruturados. Então tá, cara, executam uma automação de testes, fazem um teste unitário dentro dessas regras, com base nessas regras, com base no meu contexto, com base nos meus critérios de geração de teste unitário, geração de teste integrado, geração de testes, né, funcionais, cria os cenários de testes para mim e Uhum. cria códigos que executem esse teste. Executa o teste e me gera um reporte disso. Uhum. Tem alguns casos que a gente até já pediu para ele, gera o teste, executa e resolve. Uhum. Mas é aquilo daí de entrar nos riscos de Sim. ficar pedindo para ele corrigir sem a gente supervisionar também, Sim, daí né. acaba gerando depois um É, resultado é. pior do que Então estava antes. é. Até funciona. Então assim, acho que faz um ciclo, revisa, Uhum. executa outro ciclo, revisa, Uhum. e aí acho que, para o momento eu me sinto mais seguro em fazer isso, e eu vejo que ele já está transformando a área de qualidade. A gente inclusive dentro de uma das formações que a gente está fazendo, um dos mentores nosso, tá gerando conteúdo de formação para área de qualidade já com esses aspectos para trazer isso também dentro da formação. Sim. Então, como é da minha área, às vezes eu puxo um pouquinho pro Hum. meu assado ali. Não, vamos colocar um curso de qualidade aqui na Uhum. plataforma também, vamos trazer um aspecto de validação dentro dessa área. Sim, Então tem isso também, sim. trazendo aí pra. O cara que é a raiz, ele nunca perde o olho Não, crítico, né, cara? não. Legal, show de E bola. aí, depois, né, na minha trajetória, passei, acho, por todos os cargos dentro da área de qualidade de software, né, tipo, estagiário em testes, testador, analista de testes, líder de técnico de testes, gestor, gerente da área de qualidade, e aí eu fui indo mais para a área de processos, né, metodologias, aí conheci um pouco mais sobre design também, Uhum, design thinking, Uhum. design mais estratégico, conseguir ter uma percepção mais ampla sobre engenharia de software em todas essas disciplinas, né? sim. Qualidade, processos, desenvolvimento, né? E aí eu me tornei mais generalista, Uhum. né? E aí acredito que isso também é importante, né? Por mais que eu tenha uma especialidade, a gente olhar Sim. para Para um outras, espectro mais amplo, né? para o aspecto mais amplo. Ah, E aí, fala muito em carreira em T, né? Uhum. Então, já se fala em carreira em Pi também, né? Que Essa eu não tinha ouvido aprofunde, falar ainda. aprofunde mais de uma área, né? Tu, Ah, tu tem a entendi. base e o T é só uma, né? Aham. Aí o Pi dizem que tem mais uma ali que tu Duas também. especialidades, tipo assim. Duas especialidades. Entendi, entendi. Mas assim, acho que a carreira em T, ela faz sentido, porque daí tu vai ter aquela base lá e tu vai ter uma. Uhum, ah, ah, eu olho muito para isso também, né? De como na orientação de um desenvolvimento, mas que a gente não perca as outras habilidades que a gente vai formando, uhum, porque no momento de transformação dos mercados e dessas revoluções, uhum. né, que a gente falou há pouco, eu tenho de repente outras habilidades que eu rapidamente consiga me adaptar e estar pronto para responder a uma mudança de cenário, né? Sim. Legal. E dentro das tecnologias que vocês hoje fazem lá, alocação, enfim, trabalham em projeto, quais são as tecnologias que vocês mais veem hoje o mercado utilizando, assim, que é o foco hoje? Tem, assim, com o uso de IA, dados, Python Uhum. manda muito, assim, demanda muito, mas a maioria dos sistemas ainda e corporações demandam muito ainda em linguagens como o Java, da C Sharp, .NET, né, Uhum. nessas linhas. A gente tem bastante projeto com essas stacks. Ah, JavaScript, TypeScript
Eu acho Sim, que todas as linguagens baseadas nisso, né? é, Não tem como fugir, né? popularizou assim de uma maneira incrível e que acaba sendo também muito rápido para gerar uma aplicação hoje. Uhum. Não precisa de uma robustez tão grande quanto outras tecnologias. Ah, tem um poder de fácil aprendizado também pelos frameworks. Tu pega um Next, por exemplo, tu consegue fazer front e back Uhum. numa mesma aplicação e conseguir entregar algum valor já pro negócio. Então, essas aqui eu vejo que é o que acontece mais, assim, né. Uhum, sim. Aí tem algumas outras ainda pontuais, assim, tem bastante coisa em PHP, aí tem algumas coisas novas, Ruby, Go, aí linguagens Uhum. mais modernas também, Sim. que aparecem, mas ainda pouco, né. E IA, o que que tu tem visto? Hã, N8N, tu já comentou? N8N, cara, Lovable para fazer prototipação, MVP vai fazer validação. Uhum. Então a gente pega essas reuniões de negócio e usa uma base. Figma também, cara. Figma e cada vez mais com funcionalidades interessantes ali Uhum. de, de desenvolvimento, de prototipagem e até depois de desenvolvimento, né? Uhum. O que mais? Agora, Ah, tem uma coisa que a IA nunca vai conseguir. Quer dizer, nunca é uma palavra meio forte. Cuidado. Vamos lá, né? Mas talvez vai demorar bem mais tempo, né, para conseguir chegar perto, né? Cara, que é soft skill, né? Então, assim, tu pega como é que a gente insere um profissional e como é que a gente dá uma capacitação para ele de soft skill mesmo, né? Como é que o cara se comporta numa reunião, como é que ele se relaciona com a equipe, como é que ele atende bem um cliente, né, cara? Por mais que isso possa parecer super básico, né? A gente seguido se depara com profissionais hum, que não têm muito essa base, assim, de soft skill apurada, assim, né? Claro, uhum, tem uma boa relação com o time às vezes, tal, mas tu vê que tem ali no meio sempre uns espinhos assim que não precisava, né? uhum, Então, como é que a gente. Isso também é um ponto que vocês se preocupam lá, sim, cara, bastante. e principalmente esse ponto, assim, né? Aí o cara eh, tá lidando com a IA, Uhum, mas ele tem que, na verdade, ele tem que se preocupar primeiro em se relacionar bem com equipe, clientes e toda a equipe. Depois é o técnico, né? sim. Eh, isso a gente já falou muitas vezes, a Lighthouse também. Cara, quando a gente forma pessoas, foca a seleção de quem a gente vai formar em ter bom perfil, bons soft skills, né? Porque o técnico a gente treina, Uhum, soft skill é mais difícil, né? é. E provavelmente, eu não vou dar em percentual isso, mas provavelmente isso a gente tem um peso muito maior do que a habilidade técnica dentro do, de um processo de De entrada mesmo, seleção. de seleção, né? Porque a gente tem que avaliar, a gente questiona muito a cultura do projeto, do cliente, da estrutura onde que a gente também está inserindo uma pessoa, Uhum, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado já na largada. Então a gente também faz mapeamento das empresas, uhum. das pessoas que vão trabalhar naquele projeto, entende o perfil delas para saber quem é que eu consigo trazer O que que encaixa ali. aqui para encaixar, tá? Então a gente tem essa preocupação e assim, tem coisas que vêm de toda uma base de formação, Sim, até tá? pessoal, né. Hoje a gente acaba, né, dentro dos nossos métodos, dentro da metodologia que a gente atua, a gente acaba procurando alguns perfis que mostram algumas características de potencialidade de bons relacionamentos, Uhum. relacionamento em equipe, né, autonomia. Então a gente olha para isso. Aí a gente vai também olhar base daqui a pouco de como que a gente numa entrevista, a gente consegue perceber, essas ações, né, tipo, esses modelos de atuação da pessoa, tá. A gente acaba fazendo processo de seleção e depois a gente trabalha daí no dia a dia com as pessoas. É Uhum. difícil ensinar, é difícil mudar, mas a gente acaba trazendo um conteúdo.
tá? A gente mentorias coletivas, a gente traz palestrantes, a gente traz pessoas para falar e a gente orienta, instrui. Ah, consome esse conteúdo, lê esse artigo, lê esse livro. A gente traz isso para o dia a dia para trazer aspectos também de maturidade nesses tipos de habilidade. A gente Uhum. trabalha bastante isso. Acompanhamentos, né? Então, a gente tem mentores que, eu preciso de alguém que para trabalhar melhor a comunicação com o cliente para entendimento sobre o negócio. A gente Uhum. traz um mentor que tem essa habilidade muito forte para trabalhar com aquela pessoa, para fazer um one-on-one ali, fazer algumas ações específicas e acompanhar aquele desenvolvimento específico, Uhum. tá? Então a gente vai analisando caso a caso, tá? E vai orientando. Aí a gente usa muito nossa metodologia mesmo, de mentoria, acompanhamento, direcionamento, feedbacks. Acontece alguma coisa, por exemplo, quando eu participo dos acompanhamentos, aconteceu alguma coisa, estou numa reunião, aconteceu um ponto que eu acredito que eu preciso dar um feedback, saindo da reunião eu já chamo e, Na olha hora, só, né? na hora, olha só, ali aconteceu tal situação, a gente teve esse tipo de comportamento, aqui acredito que tu tem que se posicionar assim, não deixa acontecer tal coisa, né? Traz esse aspecto, pô, a gente foi questionado, só tu não, por exemplo, só tu não comunicou a tua opinião. Uhum. Pô, é legal que tu tenha também o momento de ser ouvido, então ali tu precisa falar, Uhum. porque a gente tá precisando dessa opinião, então a gente vai trazendo aspecto por aspecto, né. Sim. Ou, pô, precisou de uma posição mais forte daqui a pouco, até mesmo com um liderado, de alguém que tá num processo de formação de liderança, Uhum. cara, olha só, aqui tu vai precisar dar esse feedback, Sim. tu vai precisar trabalhar isso aqui com a pessoa. Ah, mas pois é difícil, não sei o quê, eu nunca fiz isso. Não, beleza, é a primeira vez, por isso que eu estou te dando esse feedback. Sim. A gente tem que ir juntos e eu tenho que perceber isso para te ajudar, para que tu possa, num outro momento, chega por aqui, chega por ali, vai direto, ou daqui a pouco tu tem que ser um pouco mais enérgico. Então, daqui a pouco tu tem que perceber o ambiente Uhum. e tentar dar esse feedback. É muito da conversa. A gente procura conversar bastante, assim, Sim. nessa linha, né? E nessa parte de seleção, tu usa alguma IA para te ajudar a seleção dos profissionais ou não, hoje, por enquanto, ainda é A gente tem essa que profissional? faz o mapeamento das habilidades, Uhum. então a gente consegue perceber tem alguns prompts que a gente utiliza para identificar, Hum. né, as habilidades, as potenciais habilidades, e a gente ainda está usando ela com um nível de aprendizado, para ver o Hum, que é assertivo e o que não é. entendi. Então a gente revisa ainda muito o que ela traz para nós nessas análises, para que a gente possa ir afinando o prompt e tudo mais, né. Uhum. A gente mas tem muito feeling ainda Sim. também. Cara, conversa às vezes 5 minutos, 10 minutos com a pessoa Sim, tu já já sente, consegue né? identificar, Uhum. Sim. né. E aí é os cabelo branco, é É o isso pouco aí. cabelo, Cabelo Não, branco e não foi tem ainda, né? tem alguma coisinha aí, a gente mas esconde às vezes, tá, tá ficando mais aparente a parte de cima aí. até na sobrancelha, É legal. né. Cara, acho que esse dilema de IA e formação de pessoas teria assunto pra gente Nossa. discutir dias a fio aí, né? Tem, Uhum. tem, tem muita coisa pra falar, né? Sim. Tem um ping-pong final aqui, é isso? Vamos lá. Que o Plínio propôs aí pro Dira? Então vamos lá, então, tipo assim, algumas perguntas rápidas, assim, que tu dá a tua indicação, né? Então, tipo assim, um livro o que tu acha que todo profissional de TI tem que ler, né? Ou alguma outra coisa que tu indique, assim, um podcast, sei lá, alguma coisa da área que tu recomende. Tá. Hã, um podcast conteúdos, assim, eu gosto muito do Akita, que ele é bem polêmico em alguns posicionamentos, mas eu acho que ele traz algumas realidades legais. Depois a gente pode compartilhar os links ali dele. Livro, cara, tem tantos livros. Eu gosto de ler livros, às vezes, por partes, né? Eu, Uhum. eu vou no que me interessa em alguns temas ali, de alguns deles. Agora, por exemplo, eu tô lendo o 2041, que fala sobre a inteligência artificial e o futuro das próximas décadas, né? Como Uhum. vai impactar nas próximas décadas, né? Uhum. Então, esse é um livro que, para mim, tá atual, então, né? Quem é o, Legal. quem é o escritor?
Vai levar de cabeça. Cara, não vou lembrar de cabeça. Depois a gente Não. põe nos. Isso aí. Depois a gente Depois a gente descrição. coloca ali. Ele é legal porque ele traz alguns cenários e, e aí esses cenários tu vai, vamos dizer assim, interpretando como a IA tá impactando aqueles cenários, né? E tem um dos capítulos, por exemplo, é a educação, Uhum. né? Então, tem várias... Em alguns cenários a gente vive num bunker escondido todo mundo. Leu, Leu. leu. Não é meio Black Mirror, assim, é mais Sim. tranquilo, mais tranquilo. E no empreendedorismo, tá? Tem 2 livros que, pra mim, me ajudaram no meu processo. Tem vários, né? Mas acho que 2 que eu vou trazer aqui, que eu acho que também faz sentido dentro do meu momento, que é o Vai Lá e Faz, do Thiago Thiago Matos. Matos. Porque tinha muito daquilo, né? Tipo, ficar esperando o momento e tal. Uhum. Eu acho que esse aí é bem impactante assim, pra mim. E de 0 a 1 também, que conta a história ali das startups lá do Vale do Silício. Esse é do Peter Thiel, né? Peter Thiel. Eu já li isso aí. Por exemplo. Eu pode ver. O do Thiago Matos até foi um dos que ajudou a financiar o livro lá. Ah, legal? Legal, cara. Aham. Muito bom. E esses 2, assim, pra mim foram bem legais. E aí ele, no 0 a 1 também fala bastante de dados, como é que tu faz as estratégias e tal. Bem bacana. Legal. Tá. E dentro de IA, o que tu imagina, até usando um pouco do livro que tu comentaste, 2041 aí, o que tu acha que vai ser tua visão, né? De IA nos próximos, sei lá, 10 anos, enfim, o que tu imagina no futuro? Não vai estar na vida de todo mundo. Não vai ter um ser humano, acho, na face da Terra que não vai ser impactado pela IA. Acho que é isso. De alguma forma. Legal. Sim. Uma tecnologia que tu acha que vai morrer em breve? Ah, difícil esse. Uma tecnologia. Televisão, Televisão. Tu acha que vai ser mais imersivo? eu acho que vai ser mais imersivo. É possível. A televisão é essa Sim. tradicional, né? Aham. Sim, é canais abertos. Canais abertos. Aham. Não o equipamento em si, né? Minha infância, vivi em televisão, comecei, né? Então, eu acho que essa aí é uma que eu vejo assim, tipo, cara, tem alguma coisa que TV não a tá cabo, fechando mais, sabe? TV a cabo eu não tenho em casa mais. É. Faz tempo Eu já. também, muitos anos. E eu gosto da televisão, mas eu vejo que, cara, isso aí vai. Acho que vai acabar. Sim, e os próprios canais abertos já se deram conta disso, tanto que eles estão se reinventando. Né? E um conselho que tu daria pro Diraci de 20, 25 anos atrás? 20, 25 anos atrás. Estudo inglês. Passei trabalho. Usa protetor solar. Usa Protetor solar, protetor solar. Tomo bastante água. Bastante água e estudo estuda inglês. Muito bom. E agora entrando na área um pouquinho mais profissional aqui. Onde é que tu vê a Trindtech daqui a 5 anos? Cara, a gente tem alguns sonhos grandes aí, mas sendo realmente uma referência em apoio, né, à transformação do trabalho e o futuro do que possa acontecer com ele, né? E a gente começou e a gente trabalha muito hoje com tecnologia, mas a gente já está olhando um pouquinho também para a indústria 4.0, como que as tecnologias estão sendo utilizadas lá para a indústria 4.0, como que a gente faz também gera algum impacto dentro desse setor, porque a gente também escuta bastante, né, que falta mão de obra, dentro da indústria. Sim, muito. E a gente já está olhando para isso também. Trend AI também já vem com esse olhar, tá? A gente já tem lá coisas sobre robótica, automação industrial. A gente até submeteu via Apex para ir para feira de Hanover e a gente foi selecionado, então é uma Pô, que legal, novidade cara. legal. Parabéns. A gente vai para Hanover lá em abril do ano que vem apresentar isso também como uma tecnologia para aceleração de carreiras também para essa indústria aí 4.0. Muito legal. Tudo de bom, né? Maravilha, cara. Muito bom papo. Acho que a gente vai ter que fazer um outro aí em breve. Só chamar. Para discutir coisas que ficaram para trás.
obrigado pelo teu tempo, obrigado por estar aqui com a gente. E sucesso, cara. Sucesso pra Trend. Isso, obrigado, Sucesso pra ti obrigado. pessoalmente também. Valeu. Seguimos a nossa parceria de longa data aí Isso aí, para sempre próximos parceiro. episódios no futuro aí. E vida longa aí a Lightcast e a Lighthouse. Obrigado. Show, valeu. Show de Valeu, bola. valeu, valeu. Obrigado aí.